No último vídeo, falamos sobre compostagem e mostramos como podemos reciclar nossos alimentos em nossa própria casa, transformando o resto de comida e podas de grama em adubo. Hoje, vamos ensinar como fazer compostagem em caixas, uma alternativa para quem não tem quintal de terra e nem espaço livre em casa. Seja direto na terra, seja em casa, compostar é o melhor caminho para se reduzir em mais da metade a quantidade de resíduos que enviamos para o aterro. Vamos aprender como faz? Oi! A gente vai mostrar como é que funciona a composteira de minhocas nas caixas de 15 litros. Essas aqui, cada uma delas tem 15 litros. E é um modo de você fazer a compostagem, que é a reciclagem dos resíduos orgânicos na sua casa em pouco espaço, porque vai precisar somente do espaço que as caixas ocupam, que não é muito, ele é bem pouco. São 3 caixas, acrescentamos uma a mais, né, por necessidade, mas não é necessário, você pode perfeitamente fazer em 3 caixas só. Vamos mostrar aqui? Abrir ou levantar? Isso. A compostagem é um sistema que precisa de ar, então as caixas, vamos mostrar nos detalhes, mas ela precisa de furinhos e para colaborar com o ar, né, que entra aqui, nós não usamos tampa, nós usamos um pano, um tecido de algodão para facilitar que o ar entre aqui. Por que é importante que a compostagem tenha ar? A compostagem tem que ter ar para evitar mau cheiro. Aquele cheirinho de lixo ruim não é um cheiro da compostagem, nem é o cheiro que ela deve ter. Então, para a compostagem cheirar bem, ela precisa de ar, que é um processo aeróbico. Nós vamos começar mostrando as caixas, né, superiores. Essa aqui é igual a essa. Como é que funciona? Você pega os resíduos, a sobra de banana, de frutas, de legumes, etc. E você vai pondo aqui e cobre com a matéria seca. Quando essa caixa estiver cheia, você inverte com essa. A última caixa, ela sempre vai ser a última caixa, porque é onde você vai coletar o líquido, que é o biofertilizante natural que vai servir de adubo e nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Quando a matéria orgânica vai se decompondo e junta a matéria úmida, que é a comida, com a matéria seca, que pode ser a serragem, que pode ser folha seca. É importante que a matéria seca seja uma matéria, se for serragem, que seja uma madeira de qualidade, que seja uma madeira pura, que não seja MDF, que não seja aglomerado, compensado, sim, madeira de lei mesmo, madeira sólida. Porque uma madeira com tratamento, ela pode atrapalhar, assim, você não vai ter um adubo de muita qualidade. E como nós aqui que temos minhocas, a minhoca ela não gosta dessas substâncias tratadas. Então, para a minhoca tem que ser o mais natural possível. E conforme a matéria orgânica vai se decompondo com a serragem, vai formando esse material aqui, que é o humus de minhoca, que nada mais é do que o cocô da minhoca. É o cocô da minhoca, é o esterco, vamos dizer assim, da minhoca. Esse aqui ele ainda não está super fininho, né? Ele precisava ser peneirado, mas você pode usar ele assim mesmo. Dá pra ver, ó, a matéria seca, no caso as folhas que a gente usa, ela demora um pouquinho mais para decompor. E você usa, vou mostrar aqui, para fazer a cobertura do solo. Então, no seu vaso de planta, você faz a cobertura com o humus da sua composteira. Cobertura de solo é um material nutritivo, é um material de qualidade, é um material natural, melhor do que qualquer coisa que você possa comprar nessas lojas de agro. E imita uma floresta mesmo, né? Que na floresta, na natureza, o que acontece? As próprias folhas que vão caindo das árvores que tem lá fazem uma cobertura no solo e isso protege o solo das intempéries e mantém a qualidade ali, mantém todos os nutrientes, mantém tudo que a planta precisa para o seu ciclo de vida. Exatamente. Você imagina a Mata Atlântica lá, cheia de frutas. As frutas que ninguém come, elas caem, né? E lá no processo de decomposição vai caindo as folhas secas em cima e faz uma compostagem naturalmente. E você sente cheiro ruim na floresta? Não, você sente um cheiro muito bom. E é esse cheiro que é o ideal que a sua composteira tenha. E que se você fizer tudo
certinho, ela vai ter esse cheiro bom. Sim, é um cheiro de terra molhada, um cheiro de chuva, assim. Cheiro de chuva. Daí, quando você for fazer uma composteira na sua casa, você vai precisar de 3 baldes desse aqui, ou desse, né? Aqui vamos fazer um modelo diferente depois para vocês verem. Puxa. São baldes com tampa. Bom, aqui a gente vai mostrar a seção da composteira que está mais recente, onde a gente acabou, eu coloquei ontem resíduos aqui, como que eu faço em casa? Eu tenho um pote de sorvete e durante a semana eu vou colocando as coisas nesse pote e deixando na geladeira. Ele não funga, ele não mofa, ele não fede a geladeira e eu vou deixando lá as cascas de coisas, pedacinho de coisas cruas que eu vou... Só coisas cruas, comida cozida não entra. E depois, na hora que juntam o volume de um pote, eu passo para a composteira de uma vez e acrescento mais a mesma quantidade de matéria seca. No caso eu coloquei serragem, mas podem ser folhas secas também. E aqui é só para você ter uma noção de como que fica quando ele ainda não está tão degradado. Ó, tá tudo meio inteiro, casca de abacate, A beterraba. casca de beterraba. Você descobre a alimentação da pessoa aqui, ó. Pontinha de quiabo e vai tudo ficando aqui. Muitas pessoas, quando começam a fazer compostagem, elas começam a se alimentar melhor. Porque no caso, né, quando você tem uma composteira de caixa. Porque se o pessoal lembra do vídeo anterior, né, que fomos lá ver a composteira do Marco Melo, a composteira do Melo, uma composteira de chão, ela não tem restrição. Já uma composteira de caixa não é qualquer coisa que você vai poder colocar aqui, porque você tem que pensar que você está alimentando suas minhocas. E as minhocas, elas não comem alimentos já cozidos, alimentos gordurosos, alimentos muito cítricos. Então, se você tiver limão em grande quantidade, laranja em grande quantidade, não é legal colocar. Você tem que colocar numa proporção que não exceda os 20% do seu total, porque são coisas que fazem mal para a pele das minhocas, elas não digerem muito bem. É coisas com cheiro, então alho, cebola, manjericão, essas coisas muito cheirosas também é melhor restringir para as minhocas. Uma coisa que você pode fazer, se você tem uma pequena quantidade de cítricos, de coisas com cheiro forte, é separar elas do resto do resíduo e colocar em uma seção só, em um lado da caixa. Aí você deixa a opção das minhocas de navegar por ali de vez em quando, dar uma passadinha, mas você não obriga elas a estar submetidas a esses alimentos. E vai degradar assim da mesma forma. Isso. E aí quando esse material já estiver mais decomposto, daí a minhoca caminha por ele. Mas sempre em pequena quantidade. Não encha a sua composteira com minhocas de limão, pelo amor de Deus. Tenha dó das minhoquinhas. Vamos ver se a gente acha alguma minhoca aqui para mostrar. E a minhoca é um animal que você não precisa ter nojo, que você não precisa ter medo, porque ele é um animal tremendamente limpo. Essas minhocas de compostagem, de composteira de caixa, a gente compra pela internet porque ela não é um animal nativo do Brasil, não é diferente da minhoca de quintal. Ela só come resíduo fresco, né, resíduo cru, e ela decompõe super rápido, ela ajuda o processo da decomposição aqui, ela é a minhoca californiana. Então você compra pela internet baratinho, ou às vezes as pessoas que pescam têm para vender, e você inicia a sua compostagem com elas. Mas é perfeitamente possível você ter uma composteira de caixa sem minhocas. Vai funcionar do mesmo jeito, você só não vai ter humus de minhoca. Você vai ter uma outra terra vegetal que é muito boa também. E o bom é que você não vai precisar fazer a restrição de alimentos aqui. Você pode colocar o que você quiser. Aí ela dá um pouco de diferença no tempo que demora para o seu substrato ficar pronto. Porque com as minhocas isso aí é bem mais rápido. Então o que a gente... 2 meses. Isso. Depois que você enche uma composteira com seus resíduos orgânicos e o material seco, você inverte as caixas e bota uma caixa nova para cima que está zerada. Aí você começa a alimentar só aquela caixa, enquanto a caixa de baixo fica descansando. E ela vai abaixando naturalmente. Então você vê que o resíduo, ele não fica estático para o resto da vida dele, ele vai abaixando. Até que a tendência é ficar, eu não sei dizer a porcentagem exata, mas a menos da metade, ele reduz a menos da metade, vira só terra vegetal mesmo. Porque a água que tem os alimentos são compostos, a maior parte deles por água, ela evapora e o resto é consumido pelas minhocas, então fica só a terrinha mesmo. Então não se assuste se você inverter as caixas da sua composteira e a hora que você for ver a caixa de baixo, ela tá metade do tamanho que ela estava antes. É normal, é assim mesmo que as coisas acontecem. É normal. Outra coisa que é importante de lembrar é o controle da umidade da sua composteira.
Porque o que pode acontecer? Se você não colocar material seco o suficiente, isso acontece quando a gente usa muita folha, porque às vezes as folhas que a gente coloca não estão totalmente secas, então elas têm um pouquinho de água também. E aí você tem que colocar mais material seco do que o material orgânico que você está colocando. No caso da serragem, ela é bem seca, então isso não acontece, o volume de 1 para 1, a mesma quantidade de restos que você colocou lá, colocar o mesmo volume em serragem já funciona. O que acontece se a sua composteira ficar muito úmida? As minhocas fogem e aí acontece uma morte em massa de minhocas porque elas saem da sua composteira e no chão da sua casa elas não vão conseguir sobreviver, elas precisam estar na terra com a proteção, porque a pele delas é muito sensível. Então atenção ao nível de umidade da sua composteira. E atenção também quando, no caso, fazendo um contraponto do muito úmido para o muito seco, que ela pode compactar. Então você tem que ter, não precisa ter nojo, mas você tem que ter uma pazinha que você possa revolver sua composteira toda semana, ou pelo menos a cada 10 dias, porque a compostagem precisa de ar. Então para incorporar ar dentro e as coisas se decomporem mais rápido e de um jeito ideal, que não dê cheiro, que não dê moscas, que não dê prejuízo nenhum. A gente falando parece um pouco complexo, mas quando você começa a fazer, você vê que é um negócio muito simples e vai se incorporando na sua rotina de um modo que eu não me vejo mais sendo uma pessoa que não faz compostagem em casa. Não só a de caixa, nós também fazemos o método Lages aqui no canto, que dá para você compostar qualquer tipo de comida, dá para você compostar até cocô de cachorro, cocô de gato, são coisas que podem ser decompostas também. Eu fiz um curso de compostagem que a professora ensinou que as minhocas adoram cocô de vaca. Então, se você estiver caminhando pela rua e encontrar um cocô de vaca no pasto, você pode colocar aqui dentro, que as minhocas adoram, e ele vai contribuir com a qualidade do material orgânico. Agora, compostagem de cachorro, cocô de gato e cocô de gente, você não coloca aqui dentro. Aí é uma compostagem à parte. De cachorro e de gato você pode fazer num cantinho específico do quintal, e cocô de gente, até por uma questão sanitária, é melhor deixar a empresa de tratamento cuidar. E no caso dos da composteira que você faz para o cocô dos animais, você vai usar esse composto nas suas plantas ou não? Não, o cocô de coelho, o cocô de vaca, cocô de cavalo, você pode usar sem prejuízos na planta. Agora, cocô de gato, cocô de cachorro, por uma questão sanitária, não. Então você jamais vai adubar comida com isso. Você pode colocar numa árvore, na praça, né, o composto pronto, sem prejuízo. Agora, alimento, você não vai adubar com compostagem feita com cocô de animais. A última parte da composteira é esse balde que vai ter só um furo embaixo, que a gente coloca uma torneirinha que, na verdade, nem precisa ter. E a gente coloca esse véu aqui ou alguma rede para proteger, para tentar evitar que as minhocas caiam aqui, porque aqui vai ficar só líquido. E se elas caírem nesse líquido, elas não vão conseguir sair daqui, podem ficar presas e acabar morrendo. Mas também é interessante fazer uma rampa de salvamento, que foi o que eu coloquei aqui, é um pedaço de azulejo, pode ser um tijolo, um pedaço de telha, alguma coisa. Ó, funciona. As minhocas, elas que acabam caindo aqui, elas conseguem subir por isso aqui e voltar, então elas acabam conseguindo passar pela rede, mas é um número bem menor. E tem algumas lá no fundo que eu vou salvar já. No processo de decomposição dos alimentos, por mais controlada que seja a sua composteira, ela pode gerar líquido. E esse líquido não é o chorume do lixão, muito diferente disso. Ele é um adubo tremendamente bom para as plantas, as orquídeas gostam muito, e você retira ele aqui na garrafinha. Será que a gente consegue? Daí depois nós explicamos como se usa o biofertilizante num próximo vídeo, podemos fazer um vídeo só disso. Mas é essa que é a composteira de caixa. Agora, se você achar, às vezes em escola, por exemplo, vamos ensinar o ciclo de decomposição dos alimentos para os alunos e não tem espaço, e até porque para você ter uma composteira dessas você exige uma certa prática para que você tenha ela sem nenhum problema, você pode fazer a compostagem dos alimentos, por exemplo, numa caixinha de leite vazia. Você só faz uns cortes aqui embaixo para
para o sistema poder soltar eventuais líquidos. E você faz uma base com um pouquinho de terra vegetal, um pouquinho de adubo, pode ser o próprio humus, alguma coisa, né, folhas secas. E aí vamos ensinar, por exemplo, a decomposição da casca da banana. É legal fazer em garrafa PET transparente também, sempre obedecendo o princípio do furinho para baixo. Você coloca a casca e cobre com a folha seca. Você coloca o alimento, né, pode ser a fruta, o talo da verdura, e cobre com a folha seca. Super pequeno, super compacto, e aí a cada 2 dias, por exemplo, você tem um pauzinho que você vai furando aqui para oxigenar, né? Porque ele está num sistema pequeno. E depois de um certo tempo, 1 mês ou 2, dependendo da temperatura que tiver, você vai ter um vaso de flor. Isso aqui chama vaso compostor, que você vai poder plantar uma semente aqui e a planta vai nascer sem você precisar comprar a terra. Você vai produzir a sua terra vegetal, fazendo a decomposição dos seus alimentos, reciclando seus alimentos em casa mesmo e aproveitando essas coisas que todo mundo tem em casa, né? Caixa de leite, garrafa de refrigerante, etc. E é um modo de fazer compostagem nas escolas também com os alunos. Então eu vou mostrar para vocês como fazer a sua própria composteira. A gente vai começar pela parte de baixo da composteira, que é onde vai se acumular o resíduo líquido. A gente vai precisar apenas cortar a tampa, vazar ela assim, mas deixando uma margem para que o outro balde consiga se apoiar em cima. Então olha aqui mais ou menos a borda. Vamos pegar uma faca, fechar bem a tampa aqui para ela travar e vamos cortar. Um furo, o importante é que tenha vazão, né, pro líquido que vai ter aqui, e o outro balde tem que se apoiar em cima com firmeza. Fechou. Agora no balde de cima. Esse aqui você pode colocar uma torneirinha se você quiser. No redondo a torneirinha não fica tão bem instalada, então é melhor deixar sem mesmo. Você retira o líquido tirando a tampa mesmo, normal. Para a parte de cima, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer furos aqui embaixo. Eu vou usar isso aqui de medida para eu não fazer furos além do limite da tampa. Então vou fazer furos só aqui na parte que é vazada. Vou usar uma furadeira. Você também pode usar um ferro quente, pode ser um prego grosso ou um ferrinho de solda. Uma dica legal também é você usar uma broca que seja para madeira, porque ela é mais cortante, a ponta dela é mais pontuda, ela vai melhor no plástico do que uma broca para cimento ou para metal. Furos são bem aleatórios, é só para poder vazar o líquido mesmo. E, como a gente já falou, que é importante manter a composteira aerada, a gente também vai fazer uns furinhos aqui na volta. Vou colocar uma broca um pouco mais fina, e se você tiver uma mais fina ainda melhor, para evitar de ficar entrando mosquitinho e é o suficiente para o ar passar. Nós vamos fazer uns furinhos aqui também. A gente vai fazer de novo o furo nessa tampa, da mesma forma que a gente fez naquela primeira. Então a gente vai ter 2 dessas. E na parte de cima, a gente vai repetir aquilo que a gente fez aqui nesse balde agora. Então, furos aqui na parte de baixo e alguns furos na lateral também. Então a gente já tem 2 tampas vazadas. E agora, para o nosso último balde da composteira, eu vou repetir o procedimento que a gente já fez nesse segundo aqui. Fazer os furos embaixo, furo na lateral. Vou usar essa tampa de medida para fazer furos só aonde é aberto para poder vazar os líquidos.
e as minhocas também poderem circular de uma caixa para outra. Aqui, uma coisa que pode acontecer, se você botar muito mais força na furadeira do que precisa, é dar uma trincadinha. Não vai atrapalhar porque não trincou de fora a fora. O peso da terra não vai fazer isso aqui ceder e ser um problema na sua composteira, tá? Mas é algo que pode acontecer, então pesa a mão aí para não botar tanta força. E agora, os furinhos na parte lateral. Assim a gente finaliza a nossa composteira. Lembrando que a tampa de cima você não vai usar. Aqui em cima você vai cobrir com um tecido, com algo que permita a respiração dessa composteira. E para ficar bonitinho você pode pintar, você pode colar um tecido, como é o caso da composteira que a gente mostrou antes. Você pode ornamentar sua composteira do jeito que você quiser para combinar mais com o ambiente onde ela vai ficar. E a partir de agora você pode compostar os seus resíduos orgânicos e usá-los para nutrir. Depois que a parte da comida já te nutriu, nutrir as suas plantas com as cascas e os resíduos ali. E ter um jardim maravilhoso na sua casa, completamente natural.